nós estamos no ar com Primavera Saúde. Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todos os trabalhadores, empresas também, que é saúde e segurança no trabalho. Para isso eu recebo aqui no estúdio a engenheira em segurança no trabalho, Bruna D'Agostin. Seja bem-vinda, Bruna. Muito obrigada, Débora. Bom, não tem como não relacionar saúde com segurança, né? Claro, você é engenheira em segurança, mas a saúde ela está totalmente ligada, né, Bruna? Sim, essa é uma preocupação, uma atuação do engenheiro, como técnico do trabalho, ter essa visão ampla do profissional, né? Com o cuidado com a saúde e também com a sua segurança. Até porque, hoje, as doenças ocupacionais para o Ministério do Trabalho, para o INSS, são vistas como acidentes de trabalho também. Elas entram nas estatísticas da mesma forma, né? Então, essa preocupação global é fundamental. Como é que são os dados hoje, né, mundiais aí, se der pra gente trazer para o Brasil também em relação ao número de acidentes do trabalho? Esses números são bem alarmantes. Nós temos um acidente fatal no mundo a cada 15 segundos. Nossa. Então, nesse momento que a gente conversando, com certeza alguém já perdeu a vida em decorrência da sua atividade profissional. No Brasil, nós temos um acidente a cada 48 segundos. Então, o número é muito alto. Então, a quantidade de pessoas que vão ao trabalho para ganhar o seu sustento, né, para prover pela sua família e acabam perdendo a sua vida, é algo absurdo, né, algo intolerável hoje em dia. Considerando o ano em que estamos e com tantas tecnologias e tanta pesquisa a respeito, realmente é um número muito alto, né? Com certeza ela é bem alarmante. Mas o que bom, pelo teu dia a dia, que tu tens acompanhado também, né, o que leva a esse número? É uma questão, a empresa realmente não oferece essa segurança, ou é não sei se negligência seria a palavra correta, do próprio funcionário? As estatísticas mostram que dos acidentes de trabalho, 80% são causados por atos inseguros, ou seja, são falta de cultura, negligência dos próprios funcionários. Assim. Então, 20% seria realmente por condições, por falta de segurança, seja nas empresas, nas instituições onde esse trabalho é realizado, mas 80% ainda é culpa das pessoas. Então, poderiam ser evitados. Esses números poderiam ser muito menor se a gente tivesse essa conscientização, essa cultura voltada para a segurança do trabalho. Vocês têm essa dificuldade, né, no dia a dia de vocês de conscientizar o funcionário a seguir essas regras também? Os procedimentos, né? A gente sempre fala assim, que o nosso trabalho é muito de formiguinha, né? E plantando essa semente da segurança e conversando e trazendo o funcionário para o nosso lado, né? Para que ele perceba que o técnico ou o engenheiro de segurança do trabalho, eles não estão ali para puni-los de alguma forma. E sim, o nosso trabalho é todo voltado para a proteção, pensando no bem-estar deles, né? Na segurança deles. Falando do teu trabalho, Bruna, eu fiquei curiosa, né? Qual é a diferença porque quando a gente fala de segurança no trabalho, a gente lembra muito dos técnicos. Sim. Qual é a diferença de um técnico de segurança no trabalho e de um engenheiro? Os dois profissionais são extremamente importantes, né? Mas cada um tem as suas funcionalidades ou atribuições próprias. O engenheiro, ele fica mais na parte de planejamento, né? Seja das rotinas, a parte de perícias trabalhistas, inspeções, no sentido de classificação também das atividades insalubres ou periculosas, se a atividade ela é especial, ou seja, ela garante uma aposentadoria especial ou não. Isso é definição do engenheiro de segurança, né? Então, melhorar as condições de trabalho na questão estrutural, isso é mais a parte de projeto para o engenheiro. O técnico, que é extremamente importante, ele é o profissional que ele está na linha de frente. Ele que vai ter contato direto com o funcionário do dia a dia da empresa, seja na parte de vistoria, fiscalização, né? Parte de treinamento também. Então, é muito do técnico de passar essa cultura de segurança. Então, ele que tem mais noção dos riscos e auxilia muito o engenheiro nesse processo, porque conhece de verdade a atividade profissional e como ela é desenvolvida. Vocês trabalham muito em conjunto, então? Sim, exatamente. O técnico, ele é fundamental para dar embasamento para o engenheiro, e o engenheiro também instruir o técnico da melhor forma de trabalho. Então, eles são muito casados. O SESMIT, né, que é o Serviço Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho, né, que as empresas, algumas têm obrigação legal de constituir esse grupo de profissionais e outras não precisam. Isso é uma definição de norma, quando precisa ou não. Ele não é formado só pelo engenheiro e pelo técnico.
carimbo, mas ele também tem o médico do trabalho, o auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem do trabalho e o enfermeiro do trabalho. Esses 5 profissionais, eles trabalham em conjunto pensando na saúde e segurança das pessoas. Falando no teu trabalho como engenheira, né? Pensando em toda essa parte de projeto, de planejamento, tem algo que mostre para vocês o que precisa ser mudado para que diminua esse número de acidentes que é tão grande, ou ainda não se sabe? É realmente essa questão da conscientização mesmo? A conscientização, ela é fundamental, não só dos trabalhadores, mas também dos gestores e proprietários, né? Então, o empregador também precisa ter essa cultura voltada para a segurança, entender que a segurança não é um custo, é sim um investimento que ele está fazendo. Então, cada funcionário que não se afasta, né, que consegue render da melhor forma possível, quando ele investe em segurança, o empregador, ele está, além de prevenindo essas questões, ele pode otimizar os seus resultados, porque ele reduz desperdícios, ele reduz retrabalhos, né? Então, ele torna o clima organizacional muito melhor, né? Então, tem que educar e tem que conscientizar as duas pontas, né? Então isso é fundamental, mas também assim, a gente tem as normas regulamentadoras, né, que são as leis que regem. A gente tem as normas regulamentadoras, que são as leis que regem o trabalho, e elas foram criadas no Brasil em 1978. Então elas já existem há muito tempo, só que elas são negligenciadas, elas não são cumpridas à risca, porque a gente tem uma fiscalização muito baixa. Então, normalmente o que acontece? As empresas são fiscalizadas quando tem um acidente grave, um acidente fatal, e daí o Ministério do Trabalho atua, ou então por algum tipo de denúncia. Então, isso é muito pouco. A gente vive numa região extremamente industrializada, então temos muitas empresas e muitos perigos envolvidos nas atividades. Então, agora, pensando nisso, né, de aumentar essa fiscalização, é que vem o e-social. Né? Então, o que seria esse e-social? Muitas pessoas têm um medo e falam como algo... Porque mudou muita coisa, né? Na verdade, não. Sabe por quê? Tudo é ponto de vista. Porque o que o e-social ele exige já tem nessas normas desde 1978. Só não é realmente colocado em prática. Perfeito. Agora vai ter a exigência de comunicar essas informações ao governo de forma online. Então, é botar em prática tudo que já era necessário. De legislação trabalhista, assim, para saúde e segurança, a gente não tem nada de novo. É simplesmente fazer o que já era solicitado desde então, e como a fiscalização vai ser online, as empresas vão ter que se adequar. Né? Então, aquelas empresas que já tinham uma cultura de segurança, que já seguiam os procedimentos e as normas, não vão sentir tanto com o e-social. Agora, aquelas empresas que tinham o jeitinho, né? Não dá mais para fazer. Não existe mais isso com o advento do e-social. Mas para o profissional de saúde e segurança, ele é benéfico, né? Porque a valorização desse profissional no mercado vai ser muito grande, porque toda e qualquer empresa, tendo um funcionário registrado, vai ter que fazer essa comunicação, né? Então, ela vai depender muito desse profissional. O que muda, então, como você falou, não é a legislação, mas é a exigência de se cumprir essa legislação. São acidentes no trabalho, tudo é o quê? Relatório tem que ser repassado para eles. Isso. O que acontecia anteriormente? A empresa tinha 16 formulários diferentes que ela enviava para órgãos diferentes. Nossa. Por exemplo, Receita Federal, INSS, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal. Então, a empresa precisava informar esses diferentes órgãos do governo. Só que isso acabava gerando duplicidade de informação, retrabalho, às vezes até inconsistência no valor, no número repassado, né, na informação repassada, e uma burocracia muito grande dentro das empresas. E alguns documentos, por exemplo, poderiam ser feitos por diferentes profissionais da empresa, então essas informações também não casavam, não cruzavam, né? Com o e-social, agora, a parte de RH, né, de recursos humanos, já começou, né? A parte de saúde e segurança começa em janeiro de 2020. Então, a empresa vai ter que informar nesse e-social, né, informar para o governo todas as questões relacionadas ao trabalho, seja admissão, demissão, férias, folha de pagamento. Então, cada acidente, cada perigo encontrado no ambiente de trabalho,
Então, quem foi o engenheiro que identificou aquela determinada agente de risco? Ele vai ter que ser informado isso para o governo, né? Então, o governo vai ter na mão uma gama de informações. E por que a fiscalização vai ser muito mais efetiva? Porque como ela é online, apenas ele vai cruzar essas informações e vai conseguir identificar a inconsistência. Então, se a empresa não sabe quais são os riscos envolvidos no processo, ela não vai ter como informar. Então, por isso que ela vai precisar do técnico, do engenheiro, do médico do trabalho para fazer esse levantamento e passar essas informações de forma consistente, né? Uma forma verídica para o governo, porque ela pode ser cobrada lá na frente. Então, esse profissional ele tem uma responsabilidade muito grande nas mãos agora, já que o governo vai ter toda a informação sobre os trabalhadores. Pode ser um incômodo, mas a gente percebe que realmente é para que se tenha informação concreta e isso evite até problemas futuros, né? Com certeza. De imediato, sim, vai ter esse aumento de burocracia, mas a longo prazo a gente vê como algo muito benéfico para o trabalhador. Depois vira rotina, né? Exato. Então é ao longo desse ano, essa questão de saúde ocupacional, enfim, saúde e segurança no trabalho, ao longo desse ano, tem até janeiro do ano que vem, né, para se adequar. Na verdade, ele inicia a parte de saúde e segurança em janeiro de 2020. Inicia. Então dá para se adequar com calma. Isso, sim. Na verdade, as empresas já deveriam estar pensando nisso, né? Porque não é algo simples de colocar tudo em dia, já que... Não dá para esperar para janeiro do ano que vem. Não. E nós temos 4 grupos com datas diferentes. Então, em janeiro de 2020, começa a comunicação de saúde e segurança para as empresas com faturamento acima de 78 milhões. Daí depois, 6 meses à frente, tem para as demais empresas, tirando Simples, MEI. O terceiro grupo seriam as empresas do Simples e o quarto grupo seriam os órgãos do governo, as empresas públicas. Então, ela é dividida, escalonado essa adesão ao e-social na parte de saúde e segurança. Isso é nacional, né? Nacional. Essa mudança. Bastante coisa, né? Sim. Bom, Bruna, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, a gente volta depois do intervalo para falar um pouquinho mais sobre isso. E eu fiquei curiosa também para saber, depois do intervalo a gente fala, porque tem inclusive um mês no ano que é dedicado a falar de saúde e segurança do trabalho, né? Depois do intervalo a gente fala disso. Estamos de volta hoje falando sobre saúde e segurança no trabalho. Eu recebo a engenheira de segurança no trabalho, Bruna D'Agostin. Bom, a gente estava falando sobre essa importância da conscientização também, né, de empresas, de gestores, de funcionários. E isso lembra que a gente falou também fora do ar, que há um mês no ano dedicado para isso, para saúde e segurança no trabalho, que é o mês de abril, né? Por que começou essa discussão? Como é que se levantou esse mês? Sim, o mês de abril ele tem 2 datas muito importantes para saúde e segurança. A primeira seria dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, né? Então ali já remete uma data muito importante. E o dia 28 de abril é o dia em memória às vítimas de acidente do trabalho. Por que desse dia, né? A gente teve um acidente em 1968 no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, onde uma mineradora, né, uma mina, acabou tendo um vazamento de metano e provocando uma explosão. E nessa mina haviam 99 trabalhadores no momento da explosão. 21 foram resgatados, mas 78 acabaram perdendo a vida nessa tragédia, né, nesse acidente. E ele foi de tão grande proporção que as autoridades, os bombeiros, não conseguiram apagar o incêndio na época, tiveram que vedar essa mina e os corpos foram resgatados quase 1 ano depois do acidente. Então, assim, isso lá em 68, por causa desse acidente tão grave, que até então era um dos mais graves já registrados em acidentes de trabalho, que foi instituído esse dia em memória às vítimas. Mas o que é triste e preocupante é a gente estar em 2019 e ainda ver casos tão graves de acidentes, né, como o que a gente presenciou esse ano em Brumadinho, né? Então, isso mostra que a gente está muito distante de uma situação segura de prevenção, acidentes do trabalho, né? Mas também reforça essa importância de ter um mês para isso, né? De se falar, o
que a gente faz nesse mês, né? A gente conversa, a gente instrui, a gente faz diversas ações voltadas para a segurança, para a conscientização, para evitar que esse tipo de acidente volte a acontecer. Então, esse é o objetivo. Vocês sentem essa mudança, né, quando se fazem palestras, esse contato com empresas, com funcionários, sente essa conscientização, o pessoal realmente está abrindo os olhos ou ainda é um trabalho formiguinha? É difícil, né? Trabalhar com a cultura das pessoas. Imagina tu entrar, né, num determinado processo industrial onde há 20, 30 anos trabalham da mesma forma. Por exemplo, construção civil, onde um pedreiro que trabalha há 20 anos de sandália de dedo, sem uma proteção, sem luvas, e tu chega lá e tu diz que ele tem que usar um sapato de segurança, que ele tem que usar óculos, que ele tem que usar luva, tem uma certa resistência. A mudança de hábito é o mais difícil. Perfeito. Então, o convencimento, né, tu mostrar a importância daquilo, tu trazer esse funcionário para o teu lado, é o que vai garantir se ele vai usar no momento que tu vira as costas, porque infelizmente a gente não consegue estar o tempo todo em todos os locais, né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar na conscientização para mudar essa cultura. Você falou aí da construção civil. Tem alguma área que é a mais complicada em relação a acidente de trabalho ou a questão de saúde ocupacional? Porque são duas coisas diferentes. Juntas, né? A gente, dados do Observatório Nacional mostram que na nossa região, aqui sul de Santa Catarina, a gente tem casos muito graves na mineração, né? Que muitas mortes, infelizmente, a gente já tem acompanhado isso no longo dos anos. Mas o que mais tem afastamento é justamente na área da saúde, porque mais nessa questão ocupacional da parte de saúde também. Então, as doenças psicossomáticas, né, a ansiedade, depressão, tudo isso acaba influenciando também nos níveis de afastamento, né? Mas sim, a construção civil tem bastante risco associado, a gente tem muita atividade de metalúrgicas, siderúrgicas na região, indústrias cerâmicas. Então, por ser uma região tão industrializada que os perigos eles estão presentes. Então, ainda aumenta a responsabilidade do profissional de saúde e segurança de trabalhar, né, de conhecer a fundo esses riscos para poder dar a prevenção correta, a forma correta de se executar as atividades, né? Essa questão da saúde ocupacional, às vezes um funcionário não pensa que é meio que cumulativo, né? Exato. Eu começo a trabalhar hoje, eu posso ter problemas daqui 20 anos se eu não me cuidar, né? Exato. A gente pensa só no imediatismo, né? Que o equipamento de proteção individual é desconfortável. Como é que eu vou usar uma máscara o dia inteiro? Mas eu não penso como é que vai ser a minha dificuldade de respirar daqui a 20 anos se eu estou exposta àquele risco. Então, quando o engenheiro determina que aquele equipamento de proteção é necessário, não é à toa. A gente também tem a visão do empresário para redução de custo e tudo mais. A gente tem noção do valor desses equipamentos. Então, se a gente determina, é porque é realmente necessário, né? Então, a gente precisa contar também com a boa vontade do trabalhador em utilizar, não é à toa, né? Tem essa resistência dos gestores em custo também com equipamento de proteção ou não é tanto? A gente já evoluiu muito e não dá para generalizar. A gente tem empresas referência na cidade, assim, de ponta, que investem realmente, que fazem semanas de conscientização, que promovem palestras, né? Que tem esses profissionais de engenharia, de segurança do trabalho no seu quadro, ou contratam empresas prestadoras de serviço para isso, né? Então, tem empresas referência. Ao mesmo tempo que tem situações que são realmente alarmantes e que a gente que a gente não sabe nem por onde começar, já que a quantidade de riscos é muito grande e a proteção muito pequena, né? A gente vê falando aqui da região sul do estado, que a gente acompanha bem, né? Tem muitas empresas hoje que são referência, como você falou, não só nessa questão de equipamentos de proteção individual, enfim, mas até no cuidado da saúde mental, né? A gente percebe que tem muita gente fazendo ações de levando cursos, cuidando da questão da qualidade de vida. Isso tudo também influencia na questão da saúde ocupacional, né? Muito. A gente faz, em algumas empresas, a gente já tem o hábito de fazer palestras de educação financeira. Mas assim, mas o que tem a ver com saúde e segurança? Tem muita. Porque quando a tua vida financeira não vai bem, a tua cabeça tá lá nos boletos, lá na tua casa, começa, né? Na enxaqueca. Exatamente. Então, a tua atenção não vai estar na tua atividade profissional, vai estar naquele problema que tu tá dentro de casa, né? Então, a tua vida vai além do trabalho. Então,
Então a gente precisa cuidar do trabalhador como um todo, né? Então por isso que é muito importante também a relação com os profissionais de recursos humanos, que são as pessoas que identificam essas carências, até para nos passar, para que a gente possa tomar essas ações voltadas para uma saúde integral, né? Bruna, voltando lá para o caso que a gente falou, Brumadinho, né, aquele acidente que teve também nos Estados Unidos, é comum acidentes de grandes proporções assim, porque Brumadinho foi algo que impactou não só o país, mas o mundo, porque foram muitas mortes, não só relacionadas ao trabalho, né, acabou envolvendo toda a cidade, claro, mas é comum um acidente assim, tão grande? Bom, comum eu não posso dizer que é, né? Ainda bem que não. Que bom, né? Mas assim, eles acontecem. A gente deveria ter aprendido com o caso de Mariana, por exemplo, e já ter acabado com isso, né, e não ter outras situações ainda de uma gravidade muito maior, né? Então eles não são comuns e o que acontece é que eles chamam muita atenção das mídias como um todo, né? Então a divulgação disso. Só que se a gente for pensar, daqueles números que a gente falou no começo da entrevista, que a gente tem um acidente a cada 48 segundos no Brasil, então se a gente deveria ter uma divulgação maior do todo, né, de tudo que acontece. Porque se a gente for somar os acidentes que acontecem na indústria todos os anos, acaba sendo muito maior do que aconteceu em Brumadinho. Não que ela não tenha sido trágica a situação, com certeza foi, e a gente tem que atuar e a gente não pode deixar que isso volte a acontecer. Então ele não pode ser esquecido, a gente tem que continuar falando sobre isso, isso é muito importante. Mas a gente não pode negligenciar os acidentes do dia a dia, né, o que acaba acontecendo nas empresas, né? Então por isso da importância de se ter uma fiscalização atuante, da responsabilidade do profissional de saúde e segurança, né, da prevenção, de não negligenciar, de não aceitar situações de risco, né, não expor o funcionário ao risco, né, então é tão importante quanto, né? A gente precisa falar disso, por isso que o mês de abril ser voltado para isso é extremamente importante, porque precisamos falar mais sobre saúde e segurança. Bruna, o que você diria para funcionários que estão nos assistindo agora? Claro que deve ter gente de todas as áreas, né? Mas para que cuidados que eles poderiam ter em relação à saúde e segurança no trabalho? Claro, além de ouvir, com certeza, o técnico, o engenheiro, né? Sim, eu acho que eles devem pensar que sempre tem alguém nos esperando em casa, né? Eu acredito que a gente tem algumas portas de entrada para os acidentes. O que seriam essas portas? Normalmente a pressa, né? Então os acidentes acabam acontecendo normalmente depois das 4 horas da tarde, nas sextas-feiras o número de acidentes são maiores, porque eu já estou na ânsia de ir para casa, de encerrar a semana, eu acabo tendo mais acidentes. A autoexclusão, achar comigo nunca vai acontecer, né? Então é sempre com o outro que acontece, então a gente também não pode aceitar esse tipo de pensamento. A famosa gambiarra, né? Então, que seriam as burlas, que a gente fala, burlar um sensor, burlar um sistema de segurança, tirar uma proteção de uma máquina, tudo isso ele leva ao acidente. E o que a gente fala é que os acidentes avisam. De que forma? Mas foi sem, não sabia. Não, os acidentes eles dão indícios que vão acontecer. É o quase acidente, hoje foi por pouco, hoje foi por um fio, hoje eu quase me acidentei. Eu tenho que trabalhar no quase, para evitar que o acidente aconteça. Se eu começo a trabalhar nesses incidentes, eu evito que o grande acidente aconteça, né? Então é isso, que ele tem essa conscientização, que todo esse trabalho é feito em prol do funcionário, é para a segurança dele. Então o técnico, o engenheiro é uma pessoa que está pensando no funcionário, então que ele valorize esse profissional e atenda o nosso pedido, porque com certeza o benefício vai ser para ele. Com certeza. Bruna, infelizmente está chegando ao fim a nossa entrevista. Tenho certeza que ficou um recado muito bom para quem está assistindo, tanto para quem é funcionário quanto para quem é gestor, né? Que se atente mais a essas questões, porque saúde não é só a nossa alimentação, não é só as nossas atividades extra fora do trabalho. No trabalho é muito importante. A maior parte do tempo na vida a gente passa trabalhando, né? É verdade. Se a gente passa 8 horas dormindo, 8 horas são trabalhando, né? Então é realmente muito importante. Vale esse cuidado. Obrigada pela sua presença aqui. Com certeza lhe traremos mais vezes para falar mais aí dessas mudanças, né? Principalmente o e-social, que tem mudado bastante também essas questões. Ok, obrigada, Débora. Obrigada, Bruna. E a gente volta na semana que vem falando mais de saúde, qualidade de vida e bem-estar aqui na TV Primavera. Até lá!